Vou provar que estão excomungados. Depois do vídeo de sucesso, vou provar que o Papa é Bento XVI, onde os bergolianos não tiveram como responder, porque está no direito canônico que o Papa é Bento XVI, cânon 332, parágrafo 2, tá certo? Então, viemos à questão que muita gente me perguntou sobre o Bergoglio. Tá certo? Como eu posso provar que ele está excomungado? Como eu posso provar isso? E como fica os cardeais? E os cardeais, e os bispos, e os religiosos, e os padres? E aquele meu padre da minha paróquia? O que acontece? Então, vamos responder a essa pergunta agora. Bergoglio e os cardeais estão excomungados e eu posso provar. De acordo com o direito canônico, enquanto o Papa estiver vivo e não houver uma renúncia válida, o Papa continua, tá certo? Reinante. Então, Bento XVI é o Papa reinante no Vaticano, mas em sede impedida. Depois vamos falar a respeito disso. Já Bergoglio é um antipapa. O seu conclave não foi válido, tá certo? E ele está excomungado late sentença pelo cânon 1364, por heresia, por cisma e por apostasia. Na verdade, começa pelo cisma, né? Por quê? Porque ele está indo contra o verdadeiro e único romano pontífice, que é o Papa Bento XVI. Sendo assim, ele está incorrendo aí no caso de excomunhão por cisma. E depois tem as heresias do Bergoglio e em seguida aí a apostasia, tá certo? Mas o que significam essas palavras? Vamos ver o que o direito canônico diz sobre o que é a excomunhão e o que é o cisma, a heresia e a apostasia. Então vejamos, a excomunhão late sentença no cânon 1364, parágrafo 1, diz assim: o apóstata da fé, o herege ou o cismático incorre em excomunhão late sentença. Além disso, o clérigo pode ser punido com as penas mencionadas no cânon 1336, parágrafo 1, número 1, 2 e 3. Tá certo? Mas o que é um apóstata da fé, o herege e o cismático pela lei canônica? Tá certo? É assim, cânon 751. Chama-se de heresia a negação pertinaz após a recepção do batismo de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica, ou a dúvida pertinaz a respeito dela. Apostasia é o repúdio total da fé cristã, e o cisma, a recusa de sujeição ao sumo pontífice ou de comunhão com os membros da igreja a eles sujeitos. Ou seja, o apóstata da fé é aquele que rejeita toda a fé cristã. A partir do momento que o Bergoglio consagrou o Vaticano a deuses pagãos, fazendo culto a Pátia Mama, aí tivemos totalmente a apostasia comprovada, tá certo? A heresia, bom, a gente vê um monte, né, da heresia de Bergoglio contra Nossa Senhora, contra Nosso Senhor, falando que Jesus fracassou na cruz, que tem sangue pagão, etc., né, entre outras tantas heresias do Bergoglio, incluindo dizer que os cismáticos, apóstolos, hereges estão com ele, tá certo? Então já temos aí a heresia e temos por primeiro, aliás, o cisma. Por quê? É a falta aí, no caso, a recusa da sujeição ao romano pontífice, que é o Papa Bento XVI. Aqui tá a fotinho do Bento XVI. Então, eles se recusam a se sujeitar ao romano pontífice, que é o Papa Bento XVI. A ponto de terem feito ali todo um complô chamado Máfia de St. Gallen, que eu já provei a existência dele também pelo próprio testemunho do cardeal Godfried Daniels, que é da Máfia de St. Gallen. De groep van St. Gallen, dat is een soort naam die deftig is. Maar eigenlijk zeiden wij van onszelf en van die groep de maffia. Tá certo? Ele admitiu que participava, tá certo? Então eles fizeram um complô contra o Papa Bento XVI. Ou seja, fizeram aí um ato cismático contra o romano pontífice, que é o Papa Bento XVI, a ponto de deixar até hoje o Papa Bento XVI em cativeiro, em sede impedida, ou seja, ele não tem como agir no seu pontificado porque ele está prisioneiro, tá certo?
Então, um ato totalmente cismático por esses 3 motivos. Então, Bergoglio e os cardeais estão em excomunhão, late sentença, ou seja, estão fora da igreja automaticamente. Sendo assim, estão todos excomungados. Todos que estiverem com Jorge Mário Bergoglio estão excomungados, late sentença, porque comungam, estão em união, aceitam, tá certo? Seja por omissão, seja por cumplicidade com toda essa heresia, apostasia e cisma junto de Bergoglio. Então agora fica a pergunta, tá, mas essa excomunhão, quais são os efeitos dela? Ou seja, quais são as penas que essas pessoas têm por serem excomungadas? Né? Porque senão fica um negócio muito solto, né? Ah, tá excomungado. Tá, mas não acontece nada. E aí? Tá excomungado. É tipo, aquela pessoa roubou, mas ela não vai pagar na prisão por causa disso? Né? Então, só que o direito canônico coloca, sim, penas aos clérigos, tá? E vemos aqui no cânon 1364, parágrafo 1, vemos que o clérigo pode ser punido com as penas mencionadas no cânon 1336, tá? Parágrafo 1, número 1, 2 e 3. Então, vamos ver quais são as penas contra Jorge Mário Bergoglio e todos os clérigos que estão com ele. Eu estou aqui com o Código de Direito Canônico, tá? Do Papa João Paulo II, porque lembrem-se, dado que Bergoglio não é Papa, nenhuma mudança que ele fizer no direito canônico é válida. Tá certo? Então, por isso é importante você ter esse código de direito canônico, tá certo? E você ver se não modificar alguma coisa, porque desde que Bergoglio, né, usurpou o trono de Pedro, começaram a mudar coisas do direito canônico que não podia. Não pode mudar nada enquanto existir um Papa reinante, que é Bento XVI. Só ele pode mudar o direito canônico, só ele, tá certo? E ele está em sede impedida, ou seja, nada se muda quando o Papa está em sede impedida ou quando a sede está vacante. Inclusive, eles já mudaram lá no site do Vaticano o Código de Direito Canônico, e isso é totalmente inválido. O que vale é essa versão aqui do Papa João Paulo II, tá certo? Então, vamos ver aqui. No cânon 1336, que foi citado no cânon sobre excomunhão late sentença, sobre as penas contra, né, os clérigos excomungados, vamos ver assim. Cânon 1300, aqui, cânon 1336. As penas expiatórias que podem atingir o delinquente perpetuamente por tempo pré-estabelecido ou por tempo indeterminado, além de outras que a lei tenha eventualmente constituído, são as seguintes. Primeiro, proibição ou obrigação de morar em determinado lugar ou território. Segundo, privação de um poder, ofício, encargo, direito, privilégio, faculdade, graça, título ou insígnia, mesmo meramente honoríficas. E o número 3 é assim, proibição de exercer o que é mencionado no número 2, ou proibição de exercer em determinado lugar, ou também fora de determinado lugar. Essas proibições, porém, nunca são sob pena de nulidade. Então, vocês viram aqui as penas que incorrem a excomunhão late sentença, ou seja, a excomunhão automática contra Jorge Mário Bergoglio e os cardeais. No caso aqui, é a excomunhão, essas penas são de tempo indeterminado, tá certo? Em relação a eles, por conta da gravidade, tá certo? E porque eles continuam agindo contra o direito. Enquanto eles continuarem nesta excomunhão, enquanto eles infringirem a lei canônica, eles continuam nessa excomunhão. Por isso é um tempo indeterminado. Então, vemos aqui a proibição ou obrigação de morar em determinado lugar ou território. No caso da proibição de morar em algum lugar, eles não podem, de verdade, eles não podem morar, nem usar dos templos católicos, sabe aquela casa paroquial? Então, não pertence a essas pessoas excomungadas, elas estão usurpando esses lugares sem autorização, tá certo? Agora, em segundo lugar, temos a privação do poder, ofício,
encargo, direito, privilégio, faculdade, graça, título ou insígnia, mesmo meramente honorífica. Ou seja, vamos agora para a explicação desse número 2, porque você viu que o número 3, na verdade, ele reforça o número 2, ou seja, o número 2 é o principal aqui das penas contra o clérigo, é o número 2. Então, vamos para essas consequências desse número 2. Porque você vê que eles perdem o direito, o título, etc. Ou seja, sabe aquele cardeal que tá com Bergoglio? Então ele não é mais cardeal, tá certo? Porque a parte cardinalícia é, no caso, um título aí, né? Que se refere aí aos bispos que foram escolhidos pelo Romano Pontífice, tá certo? Para fazer parte desse colégio, né? De cardeais, que ajudam diretamente o Papa, tá? Então eles perdem esse título, eles perdem o direito. Ou seja, sabe o direito do bispo, né, por exemplo, em relação aos fiéis, aquele bispo que é com o Bergoglio, então ele não tem. Ele não tem esse direito, ele não tem o poder, tá certo? Então ele não tem autoridade, tá? Pra te dizer, por exemplo, que você, que é do Bento XVI, está excomungado. Um bispo excomungado, ele não tem esse direito, ele não tem esse poder nem autoridade para tal. Porque ele perde o seu cargo, o seu ofício, o seu direito, tá certo? Então, eles perdem tudo isso. Mas, em relação aos sacramentos, que as pessoas sempre me perguntam, os clérigos excomungados por direito canônico estão proibidos de, cânon 1331, parágrafo 1, número 1, ter qualquer participação ministerial na celebração do sacrifício da Eucaristia ou em quaisquer outras cerimônias de culto. Segundo, celebrar sacramentos ou sacramentais e receber os sacramentos. Terceiro, exercer quaisquer ofícios, ministérios ou encargos eclesiásticos ou praticar atos de regime. Ou seja, estes cardeais, bispos, padres, não deveriam estar celebrando a Santa Missa. Eles não podem pisar na igreja. Eles não podem celebrar os sacramentos. Eles não podem te dar os sacramentos. E você não pode receber deles os sacramentos. Entende? Então, todos os atos deles são ilícitos de acordo com o direito canônico. Por que ilícitos? Porque eles estão indo contra as leis da igreja. Eles não estão na igreja e estão indo contra a lei da igreja. Então, os cardeais, sabe, até mesmo o Burke, o Sará, né, e os outros, assim, os bispos também, que estão com o Bergoglio, mesmo que pose de tradicionalista, tá? Se falou que o Papa é o Francisco, entre aspas, estão excomungados e perdem todo esse direito, tá? Que eles tinham de acordo com as leis canônicas. Então, eles não são mais católicos, eles não são mais bispos, eles não são mais cardeais, tá certo? Eles estão proibidos de celebrar os sacramentos, tá? Então, não, você não deve obediência a eles, porque eles não são católicos. Você vai obedecer um bispo da igreja anglicana? Vai obedecer um bispo de qualquer outra igreja aí que se diga católica brasileira ou sei lá mais o quê? Não! Por quê? Porque não é católico apostólico romano. Então por que você vai obedecer bispos, padres, etc., excomungados que não são católicos apostólicos romanos? Muito menos, obviamente, Jorge Mário Bergoglio. Entende? Então, é isso que acontece. Todos eles, todo esse clero está excomungado. Portanto, você não pode receber os sacramentos e nem obedecer a estas pessoas excomungadas, seja padre, seja bispo, seja cardeal e seja um falso papa. Então, com certeza, você não deve obedecê-los e não pode receber os sacramentos dos hereges. E isso diz o Código de Direito Canônico. Mas só no Código de Direito Canônico? Não, na Suma Teológica de São Tomás de Aquino, tem aqui a Suma Teológica, né, volume 4, questão 82, diz que não se pode receber a comunhão dos hereges, dos cismáticos, dos apóstolos, dos excomungados, tá certo? Não pode, porque é pecado grave, tá certo? E você comunga a sua própria condenação se você participar desses atos de profanação que são proibidos, obviamente, pela igreja, porque eles estão proibidos de celebrar a Eucaristia.
Então se aparte da falsa igreja. Saia de uma vez da falsa igreja. Não é a igreja católica. Você vê eles de batina, quando usa, né? Mas enfim, você vê eles de batina, você vê eles se dizendo bispo, etc. Bom, eles não são. É como um teatro. Eles estão vestidos de, mas não são. Então por que você ainda está na falsa igreja? Saia da falsa igreja. Venha para a verdadeira igreja católica apostólica romana, cujo Papa é Bento XVI. Venha para a paróquia Sagrada Face de Tours, que nós permanecemos fiéis a Cristo, fiéis ao verdadeiro Papa, que é Bento XVI. Então entre no canal do YouTube Paróquia Sagrada Face de Tours e também se inscreva aqui no canal e acompanhe. Se você não assistiu o vídeo Vou Provar que o Papa é Bento XVI, assista e você então vai saber toda a verdade, toda baseada e comprovada pelo direito canônico. Deus os abençoe. Salve Maria.